Quando me disseram. Irmãos, domingo, vimos à casa do Senhor novamente, ok? Boa, só por isso nós já estamos alegres. Eu vou compartilhar convosco alguma coisa que... Olha, que nestes 2 últimos dias, sobretudo, me tem dito muito, e nós hoje vamos fazer de uma forma diferente daquilo que nós estamos habituados, se é que podemos dizer assim. Ok, eu vou compartilhar convosco uma parte da palavra e depois a seguir eu vou passar o microfone e alguém vem completar, continuar, ok? E eu estava a pensar que eu gosto muito de ler artigos de uma jornalista muito conhecida aí da nossa praça. E ela diz coisas muito interessantes. Uma das coisas que ela dizia, e isto eu estava a pensar quando a semana passada eu estava a falar, se os irmãos se lembram, acerca de nós ouvirmos Deus. Sim? Ainda se lembram? E eu estava a associar todas estas coisas, e essa jornalista, ela dizia que mesmo por causa da sua profissão, ela tem o bom hábito de tomar nota de tudo e mais alguma coisa, porque ela sempre tem que escrever, sempre tem que falar sobre os mais variados temas. Então ela, de tudo e mais alguma coisa, ela vai tirando notas. Diz que tem livros e livrinhos por tudo quanto é sítio, bloco de apontamentos por tudo quanto é gaveta. Ela fazia essa descrição e eu achei isso tão interessante. E para dizer isto. Mas ela diz que tem, num dos livrinhos dela, que ela faz como que um diário de graças. Já pensou tão interessante? E naquele livro ela vai registando as coisas boas que lhe vão acontecendo. Os pensamentos bons que tem, as boas ideias que ela vai tendo para escrever e não só, as coisas boas que lhe acontecem no dia a dia. Então ela diz que escreve, vai tomando notas como um diário de graças. E o irmão já pensou se fosse desafiado a escrever um diário de graças? Nesta semana, por assim dizer. A exclamação que tem saído de mim tem sido a minha oração, o meu louvor a Deus, o meu dirigir-me a Deus tem sido basicamente quase que nem é uma oração, até parece mais uma reza. Entende? Sabe porquê que eu acho que estou sempre a dizer a mesma coisa esta semana? Mas olha, se for uma reza carregadíssima do significado, abençoada reza, entende? Então a minha reza esta semana tem sido mesmo assim, eu estou infinitamente grata a Deus. Pronto, olha, é o que me tem saído esta semana, é só isto. Entende? E eu gostava que os irmãos me acompanhassem e lessem comigo em Provérbios 3. Diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias, te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Bem, estes versículos só por si dizem tudo, não é? Esta palavra só por si. Somos desafiados a confiar de tal maneira, a termos um coração tão predisposto para ouvir de Deus, para receber de Deus, sabe? Um coração endurecido não consegue confiar.
certo? Então, somos desafiados a termos um coração, deixa-me dizer assim, amolecido. Deixar que o Espírito de Deus amoleça, os irmãos entendem a expressão, o nosso coração para que nós possamos confiar no sentido de dependermos totalmente dele. De o reconhecermos em todos os nossos caminhos. Sabe o que é? É no meu dia-a-dia, no meu andar, naquilo que eu faço, naquilo que eu digo, em tudo que tem a ver comigo, eu reconheço Deus. É eu parar e dizer assim, não, Deus, tu estás nisto. Quando eu estou super agradecida, super feliz, quando eu estou super animada, ou quando eu não entendo nada, o que é que está a acontecer, é tempo de eu reconhecer Deus. É tempo de eu, para mim próprio, eu digo, Deus, onde é que tu estás no meio disto? Não é? Deus, eu sei que a tua mão está comigo, sabe? E eu creio mesmo, meus irmãos, que nós falamos e nós ouvimos muito acerca de nós recebermos pela fé, certo? Termos fé para buscar Deus, para receber de Deus. A semana passada eu dizia, se nós vimos a Deus pedir ajuda, vamos esperar que Ele ajude. Mas eu também penso que nós temos agido muito na nossa força, na nossa capacidade, sabe? Assim, naquele sentido de conseguirmos as coisas por nós próprios. Mas há outro patamar, e é aqui que nós somos desafiados a reconhecer Deus no nosso caminho. Há um patamar que nos leva a confiar em Deus incondicionalmente. Sabe como é que é? É assim, é acima de tudo, é para além de tudo. É o que Deus faz. Quando eu estava a pensar nisto, eu lembrei-me, havia um livro que circulava por aí que falava acerca de louvor e dizia assim uma coisa que parecia cheia de pompa e circunstância, que dizia assim, quando tudo mais falhar, experimente louvar. E parece uma coisa tremenda. Isto é bombástico. Não é nada. Antes, não entende? Dizia, quando tudo mais falhar, experimente louvar. É assim, até parece que faz muito sentido, parece que é... Mas deixe-me pôr as coisas noutros termos. Assim, antes que alguma coisa venha a falhar, experimente louvar. Não é quando tudo mais falhar, percebe? Não é quando já não houver mais nada, quando nós já não conseguimos mais nada, quando já esgotamos os nossos esforços, quando já esgotamos as nossas habilidades, então aí vamos recorrer a Deus. Não, é exatamente ao contrário. É a altura de nós confiarmos incondicionalmente. O irmão está a perceber? É Deus a levar-nos a um patamar que é aquilo que Ele faz, é aquilo que Ele diz. É quando eu digo, Deus, não é na minha habilidade, não é na minha capacidade, mas é pelo Espírito de Deus. E aí, meus irmãos, eu não tenho dúvidas nenhumas que nós vamos ver, sim, aquilo que nós nunca vimos. Nós vamos ver, vamos ouvir, nós vamos receber, vamos ver. Olha, é isto mesmo. Vamos chegar onde não chegámos antes. Eu quero isto para mim. E os irmãos? É reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, não é? O verso 4 diz, acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Bem, já pensou achar graça aos olhos de Deus? E nós somos bem-aventurados, nós somos gente abençoada porque nós, de facto, nós já temos achado graça aos olhos de Deus, certo? Caímos na graça de Deus. Mas a palavra diz que é tempo de nós acharmos graça aos olhos de Deus e dos homens. Meus irmãos, quando nós não precisamos deixe-me pôr isto assim, de forma a entendermos, nós não precisamos de grandes eventos, de grandes manifestações, de dizermos, estamos aqui, na altura, na hora, no tempo, que cada um de nós, no seu lugar,
assumir a responsabilidade diante de Deus, de achar graça aos olhos de Deus e de achar graça diante dos homens, diante das pessoas, bem, que explosão da graça de Deus. Já pensou? Os outros vão ser atraídos. Repara, aqueles que estão à nossa volta, os nossos colegas, os nossos familiares, os nossos amigos, os conhecidos e os desconhecidos, eles vão ser atraídos a Deus, tome nota, por causa da graça, da sua graça na nossa vida. Porque a palavra diz que nós vamos achar graça aos olhos dos homens. Agora uma pausa para nós pensarmos. O que é que os nossos colegas lá ao lado, lá no nosso trabalho, o que é que eles dizem ou pensam acerca de nós? Qual é a opinião que o seu chefe tem acerca de si? E os vizinhos? E aqueles que nem o conhecem de lado nenhum, mas que ficam a dizer assim, não sei o que é que se passa com aquela senhora. Olha, e depois é assim, sabe, isto não tem propriamente a ver com os elogios. Entenda. Se bem que eles vão ser uma consequência da manifestação da graça de Deus na sua vida. Entende, meu irmão? Mas isto é nós a cairmos na graça dos homens, porque primeiro nós já caímos na graça de Deus. Isto é reconhecer Deus. Eu não quero outra coisa senão reconhecer Deus a cada dia na minha vida. Vai fazer a diferença toda e... Bem, vai nos fazer dormir descansados. Também. E assim, muito rapidamente, eu queria que os irmãos fossem comigo ao Salmo. Semana passada nós lemos o Salmo 29. Só estou a avivar-vos a vossa memória, certo? 29, mas se nós chegarmos aí também hoje ao Salmo 31, e nós estamos a falar de nós confiarmos em Deus. Mas eu já confio. Então, mas Deus, eu sou filha de Deus, eu confio. Então, pois, meu irmão, está na altura de nós confiarmos mais. Assim, confiarmos sem condições. Percebe? Depender dele. No Salmo 31, verso 14, diz assim, mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tuas misericórdias. Aqui o verso 14 e 15, sobretudo. Eu direi, tu és o meu Deus. Esta certeza de pertencermos, sabe, torna-nos inabaláveis, torna-nos imperturbáveis. Não há perturbação, não há inquietação que resista quando nós temos esta certeza de pertencer. Quando eu posso declarar, tu és o meu Deus. Né? Paulo dizia lá, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, quando eles estavam a ir literalmente por água abaixo, daquele naufrágio que está descrito lá em Atos, e Paulo dizia, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, vai-me livrar desta. Então, meu irmão, por mais que pareça que a nossa vida, numa ou noutra área, numa ou noutra altura, até possa parecer que está a ir por água abaixo, eu vou dizer, o meu Deus, de quem eu sou, né, diz, eu direi, tu és o meu Deus. E depois diz, e os meus tempos, os meus dias, estão nas tuas mãos. Nós já cantámos isto. O irmão já reparou que esta noite tudo o que fizemos foi pôr música no Salmo. Nós já cantámos, os meus dias são teus. Não é? E o salmista dizia isso mesmo. Diz assim, os meus tempos estão nas tuas mãos.
Por isso é que eu posso reconhecê-lo em todos os meus caminhos e Ele vai endireitá-los. Não é? Diz, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Só um coração cheio do Espírito de Deus pode reconhecer. Eu queria que nós fizéssemos o seguinte. Eu vou pedir novamente aos músicos para subirem. E os irmãos guardem aqui o Salmo 31, está bem? Guardem este versículo. Quando nós declaramos os meus tempos são teus, os meus dias. Nós vamos cantar de novo este, está bem? Eu vou pedir que todos fiquemos de pé. E quando nós vamos cantar de novo este cântico, nós vamos torná-lo a nossa declaração, uma declaração que sai cá do fundo do nosso coração. Vamos declarar a Deus, dizer, olha Deus, os meus dias são teus. Então nós estamos bem, nós estamos seguros nas suas mãos. Vamos com essa atitude, de dizer, Deus, eu sou teu, pertenço-te, os meus dias, os meus tempos estão nas tuas mãos. Sejam quais forem os tempos que se avizinham, sejam quais forem os tempos que nós tivermos que atravessar, os meus tempos continuam nas mãos do meu Deus. Sei que vens ao meu clamar, sei que ouves meu chorar, minhas lágrimas eu sei serão limpas por um Deus fiel. Vou clamar sem desistir, nos teus braços descansar, até passar a tempestade, mas eu conto com Deus.
Nós estamos a cantar, tu ainda curas hoje. E quando estamos a declarar isto, não tem somente a ver com cura física, certo? Há cura emocional, há cura em todas as áreas da nossa vida, em tudo o que nos diz respeito. Numa ou noutra situação, nós podemos estar a precisar de cura. Cura nas finanças, quem sabe? Cura nos relacionamentos. Cura física também, sim senhor. Cura na nossa alma, nas nossas emoções, no nosso espírito e aquilo que nós vamos continuar a fazer é derramar-nos perante Deus. E eu queria pedir aos irmãos, se algum dos irmãos quer dizer assim, junta-te a mim, ajuda-me a confiar mais. Eu preciso de cura em determinada área, cada um saberá responder por si. Vamos levantar a nossa mão. Quem está numa destas situações, ok? E depois os irmãos que estão em volta, vamos ministrar uns aos outros neste bom ambiente. O irmão entende? Na medida que nós vamos orando uns pelos outros, nós vamos continuar a cantar, vamos continuar com a música, vamos declarar: o meu Deus é fiel. E eu estou contigo para te ajudar a confiar, para te ajudar a crer, para te ajudar a ver a cura de Deus chegar à tua vida. Se o irmão sentir partilhar, partilhe com quem está a orar consigo. Se não, vamos apoiar-nos uns aos outros. Okay? Vamos dizer: eu estou contigo para te ajudar a confiar mais. Para ajudar a ver a cura de Deus chegar à tua vida. Amém? Os irmãos sintam-se à vontade, circulem, orem por quem Deus colocar no vosso coração. Vamos tomar a liberdade de orar uns pelos outros, amém?
Tens o meu viver, os meus dias são teus. Creio, sim, meu Deus é como um fogo, defende-me, é fiel. Aleluia, Senhor. É tão bom, meu Pai amado, é tão bom. É tão bom estar na Tua presença, Senhor. É tão bom desfrutar desta doçura, deste calor, dos Teus braços à nossa volta. É tão bom quando estamos no nosso dia-a-dia, na nossa intimidade contigo, mas é tão bom, especialmente bom, quando estamos assim, todos juntos. Tu revelas-te de uma forma diferente. Há um fogo, há um calor aqui, neste lugar, Senhor. É a Tua presença, querido Espírito Santo. Se nós agora fôssemos para casa neste momento, nós já íamos tão abençoados. Nosso coração já ia tão gratificado. Senhor amado, eu vou abrir a minha boca, mas és Tu, Senhor, que ministras aos nossos corações. Nada podemos, nada sabemos de nós mesmos, nem o que pensar, quanto mais o que falar, mas Tu, Senhor, diriges cada uma das nossas palavras ao foco onde Tu queres tocar em cada coração, meu Pai. Confio em Ti, querido Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E eu sinto no meu coração compartilhar com os irmãos. É engraçado, em resposta à Dite e acerca daquela. Se as irmãs quiserem sentar, estão à vontade. Se calhar sou capaz de levar um bocadinho mais de um minuto, não sei, os irmãos vão controlando e chama-me a atenção. Acerca daquela jornalista, achei curioso porque eu não sou jornalista e também penso que não virei a ser. No entanto, Deus aqui há uns anos atrás também falou comigo nesse sentido. Escreve a visão e torna-a bem legível, para que a possa ler o que correndo passa. Porque às vezes há alturas na nossa vida em que nós temos tendência para não ler com muita nitidez as letras pequeninas, de forma que é bom escrevermos aquilo com letras gordas, garrafais, de forma a que quando as preocupações, os conflitos, os atritos, as adversidades surgem, a gente assim, até de relance, a gente possa ler aquelas letras gordas com que Deus nos falou. E aqui há uns anos atrás, Deus falou comigo numa hora muito difícil da minha vida. Eu já compartilhei isto com os irmãos e vou só passar breve para dar um seguimento àquela palavra. Num dia de grande agonia da minha vida. E foi o culminar de uma etapa de grande sofrimento, de grande angústia, muito prolongada. E foi uma noite de 31 de dezembro de 2006, em que eu chorei tanto que pensava de desintegrar completamente. Um choro de angústia, de desespero, de ruptura completa. As minhas forças estavam no limite. E Deus sabe, quando nós estamos a entrar em ruptura, Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele sabe que eu estava cansada, exausta de uma vida muito longa, de uma caminhada muito longa de sofrimento. Deus esteve sempre ao meu lado, mas
as minhas forças físicas e emocionais estavam a esgotar e eu estava prostrada no chão do meu quarto. Eu não disse com as minhas palavras, mas eu acho que no meu íntimo Deus conhecia. Eu queria morrer, eu queria ser liberta. Eu queria ser liberta do sofrimento e da dor. Mas Deus veio ao meu encontro e disse-me: não, ainda não é hora, tem calma. Ainda não é para já, tem calma, fica sossegada. E então Deus veio acarinhar-me, veio abraçar-me, veio aconchegar-me, veio dizer-me para eu me levantar daquele lugar onde eu estava prostrada. Vá, limpa as tuas lágrimas e vamos conversar. E eu assim fiz, ainda em soluços, mas limpei as minhas lágrimas e Deus começou a conversar, o Espírito Santo começou a conversar comigo, ao meu coração, e disse-me que não queria que eu voltasse a chorar pelo meu passado. Hoje termina aqui este capítulo da tua vida. Eu vou começar a escrever uma história nova daqui para a frente. Mas há uma condição, entre outras: não voltas a chorar pelo teu passado. Não sei se algum dos irmãos que estão aqui, porventura, estão a atravessar uma situação semelhante. Cada dia é e pode ser um dia novo nas mãos de Deus. E entre muitas outras coisas que Deus me falou, não vem ao caso, Deus disse-me para eu escrever. Deus disse-me que iria fazer uma mudança na minha vida, uma mudança na igreja. São 5 anos, são passados, e na verdade nós estamos a verificar que Deus é fiel, Ele não falha. E uma mudança na minha vida. A minha vida nunca mais foi a mesma a partir daquele dia. Nunca mais foi a mesma. O Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração de uma forma diferente. Onde foi mesmo uma cura. Uma cura, como a Dito estava a dizer, uma cura emocional. Não é só cura física, que é necessária e urgente. A cura emocional é necessária porque as chagas da nossa alma, causadas por inúmeras coisas, por sofrimento, por várias razões, atrofia-nos ou pode atrofiar-nos de tal maneira que nós não conseguimos ver a glória de Deus, não conseguimos desfrutar da presença de Deus na nossa vida. E era o que estava a acontecer na minha vida. Eu estava a sentir-me a pessoa mais infeliz do mundo, e não estou com isto a dizer que não tinha razões, e Deus sabia que tinha razões, mas quer dizer, a glória de Deus estava a desvanecer-se perante aquele quadro de dor e de sofrimento e de tristeza, e Deus desatou aqueles laços. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será liberto, será curado, será transformado. E Deus trouxe uma vida nova. Não estou a dizer que foi uma vida sem lutas, sem dificuldades, sem batalhas, sem necessidade de conquista. Mas foi uma vida com uma perspectiva diferente. E Deus então disse que começou a acordar-me pela madrugada, começou a ensinar-me como eu devia fazer, meditar na palavra de Deus, pela madrugada, dar um tempo de honra a Deus, antes de eu estar cansada, antes de eu estar exausta, antes de eu estar confusa, antes de eu estar atribulada, um tempo para Ele. Ele é digno, Ele é o Senhor, os nossos tempos estão nas mãos dEle. Se Ele não quiser, conforme Ele soprou o sopro da vida, se Ele o sorvesse de novo, nós tombaríamos, não é verdade? Portanto, os nossos tempos são dele, as horas do nosso dia também, não é só os nossos tempos em termos de longevidade. E o Espírito Santo começou a despertar-me pela manhã cedo, e a ir à palavra e a descobrir. Cada dia eu descobria uma coisa nova, um versículo novo. Eu já estava fartinha de ler aquilo, mas aquilo era novo para mim naquele momento. E o Espírito Santo dizia-me: escreve. De forma que eu tenho lá um almanaque onde eu todos os dias escrevia. E os meus filhos gozam comigo. Eu tenho dito isto muitas vezes. Oh mãe, vê lá, olha, vê lá se é nesse minuto, se foi exatamente nesse minuto. E os segundos, e quantos segundos foi. Mas isto é tão importante, irmãos. Não sei, eu não era isso que eu tinha intenção, mas é o Espírito Santo que... É muito importante nós escrevermos. E à medida que o tempo ia passando, orava, e Deus começou-me a mover para algo que eu agora gostava de compartilhar com os irmãos. Começou a mover-me para jejuar. Algo que eu antes fazia com alguma regularidade e depois, com as tribulações da vida, deixei de fazer. E o Espírito Santo começou a
de novo a despertar-me para a necessidade de eu jejuar. O jejum que é agradável a Deus não é só o retiro da comida. Pronto, é uma separação. É algo que é como um sacrifício de louvor, um grito de louvor e de adoração que os nossos lábios não conseguem expressar. E é um tempo em que estamos mais sensíveis, em que a nossa carne, as nossas emoções, os nossos desejos, a nossa vontade ficam mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós, se conseguirmos dominar as nossas emoções e a nossa carne, a nossa vontade, os nossos sentidos, estamos numa posição de ouvir Deus e obedecer a Deus. Isto tem sido muito importante. E normalmente, antes de Deus me mandar fazer coisas difíceis, Ele, ainda hoje, não tanto. Hoje não tanto. Eu há dias comentava com a minha filha. Hoje, o Espírito Santo não me move tanto a fazer jejum, mas mais a levar uma vida jejuada. Uma vida em que não faço tudo aquilo que eu quero, não faço tudo aquilo que me apetece. Não como tudo aquilo que me apetece. E tiro mais tempo para estar com Deus, para o ouvir, para estar com Ele, desfrutar da presença dEle, da companhia dEle. Mas naquela altura foi muito importante. Deus precisava de me moldar a minha vontade. Eu era temperamental, eu reagia prontamente nos meus impulsos da carne. E muita coisa mudou ao longo destes 5 anos. E eu sempre a pedir a Deus, muda A, B, C e D. E em todo o tempo Deus dizia, tem calma, filha, eu quero-te mudar primeiro a ti. Tu não deixas, aquieta-te, sossega o teu espírito. Tem calma. E eu, pronto, esperneava, esbracejava. Pronto. Cada um de nós tem a sua maneira de ser e de estar e de agir diferente. Não é verdade, Paulo? Uns são mais sugaditos, não é verdade? Outros são mais assim como eu. Pronto. Aleluia. E então Deus mandava-me escrever. Escreve. Nem eu sabia, há 5 anos atrás, nem eu sabia quanto iria ser importante essa tal escrita, Edith. E mais eu não estou a contar de publicar aquilo, nunca se sabe, não é? Nunca se sabe. Para a glória de Deus, eu vou publicando aqui, um bocadinho aqui, outro ali. Agora é tão importante, porque ao longo da nossa caminhada, quando Deus nos separa, Deus nos chama para uma visão mais arrojada, para uma missão mais específica. Vêm adversidades, vêm tempos controversos, vêm oposições, lutas, conflitos, vêm. A vontade de Deus sempre é contestada pelos nossos inimigos, até por nós próprios, pela nossa carne, às vezes. Não... Bem, e então, quão importante tem sido essa espécie de diário? Parece uma reza, não é, Dito? Parece uma reza, mas não é. Quantas vezes no meu quintal, ou durante a noite, às vezes Deus acorda-me durante a noite, outras vezes é aos fins de semana. Agora estou mais livre, e também porque eu estou mais livre, os meus filhos estão mais por Coimbra, e Deus sabe todas as coisas, nada é por acaso, então tenho mais tempo disponível para estar com Deus. E ando com o meu caderno na mão, digo, ó Senhor, maravilhoso és, incomparável. Lembro-me desta palavra que tu me deste naquela noite, àquela hora, eu lembro-me exatamente. Eu sei o que eu estava a sentir naquela hora. E eu sei que eu clamei por ti e tu vieste responder-me. Instruir-te-ei. Ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. E guiar-te-ei com os meus olhos. Mansamente. Salmo 32:8, às 2:30 da manhã, do dia 21 de novembro de 2007. Deus tinha-me dito às 10 e tal da noite, ergue-te, que esta é uma nova etapa da tua vida. Faz do louvor a tua arma principal. E eu chorei, derramei meu coração. Senhor, está bem. É tudo o que eu quero, é que tu faças uma coisa nova através de mim, ou comigo. Eu quero ver a tua glória, Senhor. Eu quero ver mais de ti. Mas então diz-me o que é que eu hei de fazer. Eu chorei, eu derramei a minha alma diante do Senhor. E eram 2:30 da manhã. Eu estava a orar em línguas. E o Espírito Santo traduz-me aquilo. Interpretou, não traduziu, interpretou o que eu estava a orar. E disse-me, precisamente isso, instruir, porque eu disse, Senhor, então dá-me estratégia e diz-me o que é que eu hei de fazer, como é que eu hei de fazer. Eu não sei o que é que hei de fazer. Sossega, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir e guiar-te-ei com os meus olhos. Dir-te-ei o quê, como e quando. Deus fiel, Ele tem feito isso. Sempre, sempre. Eu guio-me tanto por aquilo que Deus me diz, como por aquilo que Deus não me diz. Se Deus não me diz, eu não faço.
Mas se Deus me diz, eu faço. E sempre lembro esta palavra. Então, ainda hoje à tarde, eu tenho estado em Coimbra desde terça-feira à tarde, a minha filha hospitaleira e amorosa, meu doce amor do meu coração, convidou-me para eu ir estar com ela. Pensava que era só por um diazito, não é? Mas depois as coisas correram de forma diferente e foi até hoje. Enquanto ela dormia descansadamente, enquanto uns dormem, outros trabalham, não é? E eu andava lá pelo quintal e a pensar, meu Deus, glória ao teu nome, Senhor, se algum dos vizinhos de cima vê, chama-me louca, mas não tem mal, eu também já sei que sou. Mais milímetro, menos milímetro, se calhar não me vão ver tão depressa, aleluia, glória a Deus. Lá andava eu ia assim mais ou menos disfarçando, olhando, pronto, estou a brincar, mas era assim, não sei quantas horas lá andei, com aquele caderno, com aquele almanaque, lembrando a Deus, procura lembrar-me, diz Deus, apresenta-me as tuas razões para que te possa justificar. Não é que Deus seja esquecido, mas porque é que Ele pede isto? Não sei. Mas de vez em quando, não é sempre, não há rituais, isto não são rezas, porque não é um ritual. Não é todos os dias, é conforme Deus guia. Mas há momentos em que desanimamos, há momentos em que ou sou só eu. Com certeza sou só eu, até já estou a ficar desanimada, se calhar sou só eu. Que às vezes tenho dias que estou mais desanimada, mais desencorajada. Há necessidade de nós irmos ver o que é que Deus nos prometeu, que é para não perdermos o alvo. É muito importante. Eu agora, sinceramente, estou a pensar nisto com muito mais atenção nisto da jornalista. Nunca se sabe, há talentos que Deus desperta em nós. Oh, aleluia. E eu queria que os irmãos abrissem, se faz favor, as vossas Bíblias. E para não tomar muito tempo, algo que Deus falou ao meu coração hoje. É engraçado isto. Como Deus fala conosco. De várias formas. De várias formas. A mais importante, a mais fiável, a mais credível, penso, que é a palavra, não é? Mas quando esta palavra é feita, salta daqui do papel e vem assim viva aqui ao nosso coração, é diferente. Tem outro poder. Joel, na minha Bíblia, na página 880, Joel, capítulo 2. Este livro é maravilhoso. E Deus falou isto comigo ao longo destes anos. Várias vezes Deus me conduziu aqui, a esta palavra. Mas hoje, de uma forma especial, eu senti no meu coração, andava lá, não sei quantas horas lá andei, mas andei, e estava a sentir no meu coração mandar uma mensagem ao nosso pastor. E eis não quando, a determinada altura, cai uma mensagem dele no meu telemóvel. Sim, glória a Deus. Deus sabe todas as coisas. Já tem acontecido outras vezes. O Espírito Santo trabalha em todo o lugar. Diz assim o versículo 17. Os irmãos já encontraram? Não, tem aqui, encontram num instante. Os irmãos lá de baixo fazem batota e põem isto aqui. E diz assim: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Tem os versículos mais atrás que diz, o versículo 12, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Estamos a falar de um tempo em que Deus se revelava e se manifestava ao seu povo de uma forma diferente daquela que faz hoje. Jesus ainda não tinha sido enviado à cruz do Calvário para pagar o preço tão elevado que nós não tínhamos forma de pagar, não é? Mas os princípios não mudam muito. Os princípios não mudam muito, porque o próprio Senhor Jesus tirava muito tempo do descanso dele para estar com o Pai. Jesus, quando sentia no coração, ele jejuava, ele retirava-se.
Enquanto os discípulos iam dormir, descansar para as suas casas, ele ia para a montanha orar, ia estar com o Pai. E depois vinha para baixo e ia com eles, então, fazer a obra. Os princípios não mudam muito. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos, que era a tradição na altura, rasgarem as vestes, cobrirem-se com saco e com cinza. Mas aquilo que mais Deus deseja que nós façamos não é exatamente o rasgar a parte de fora e o sacrificar os joelhos. Não é exatamente isso. É o nosso coração entregue a Ele. O nosso coração disposto a ouvi-lo. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Não sabemos porque é que é assim, mas sabemos que Deus quer que a gente ore. Não sabemos porque é que é assim, porque Deus sabe aquilo que nós necessitamos antes de nós lhe pedirmos. Não sabemos porque é que é assim, mas sabemos que Deus se move em resposta à nossa oração e ao nosso clamor. Eu não sei porque é assim. Os seus irmãos sabem? Confesso a minha humildade, eu não sei porque é que é assim. Porque é que Deus se move quando nós oramos. Mas sei que é. Eu sei que é preciso nós orarmos. É agradável a Deus. É necessário para nós. É o nosso respirar espiritual. Se nos taparem o nariz um bocado aqui, a gente tomba, não é verdade? A nível espiritual, se nos privarmos da comunhão com Deus, não podemos ter vida Zoé, vida de Deus. Não sei porque é assim, mas sei que é assim. Quando as lutas são pesadas, quando estamos confusos, quando estamos em aflição, quando queremos ver Deus agir, transformar um familiar, um amigo, um colega, quando queremos ver Deus intervir em áreas que nos são completamente vedadas, nós não podemos mexer no coração das pessoas, não podemos mexer na vontade das pessoas, não podemos controlar, manipular a vontade das pessoas. Não podemos dominar, e devemos dominar sobre aquilo que Deus nos deu a autoridade. Os peixes, as aves, tudo o que se move à face da terra, mas não as pessoas. Não conseguimos dominar. E uma das grandes mudanças que Deus operou na minha vida foi a transformação da vida do meu filho, por quem orei e jejuei até pensar de morrer. E nunca vi nada acontecer. E a partir daquele momento que Deus falou ao meu coração, eu vou fazer coisas novas na tua vida. Uma das coisas mais notórias, mais flagrantes, mais gloriosas que Deus fez foi transformar a vida do meu filho. Tirá-lo da lama, do lamaçal, dos caminhos dos quais ele não se orgulha nada e eu também não, que nos causaram tanto sofrimento, tanta dor. E assim Deus tirou. Fez dele uma pessoa nova, uma criação nova. As coisas velhas na vida dele passaram. Tudo se fez novo. Um novo coração. Coração de carne. Coração voltado para amar e servir a Deus e obedecer a Deus. Uma vida transformada que tem servido para abençoar outras vidas, para me abençoar a mim também, particularmente. Quando me dispus a fazer a vontade de Deus, a estar com Deus, tirar tempo para estar com Deus. Deus, Tu és digno. És digno que eu Te honre com o meu tempo, com o meu melhor. Senhor, eu amo-Te com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as forças do meu ser. És tudo para mim, Senhor, és a razão do meu viver. Não vale a pena viver sem Deus. Tenho dito muitas vezes, Senhor, não vale a pena viver, não quero mais viver sem Ti. Sem esta comunhão, sem esta visão de fé, não quero mais viver. Aliás, eu não saberia viver de outra forma. Quando nós queremos que Deus transforme a vida de um amigo, a vida de um colega, a vida dos nossos colegas de trabalho, aleluia. Eu fui há 21 anos para Montemor, era terreno baldio, era silvas, era mato, espiritualmente. Eram, como a Bíblia diz, cães. 21 anos de dedicação, sofrimento, luta, choro, angústia, jejum. Deus está a fazer uma obra gloriosa. E Deus tem-me ensinado, à medida que me vou chegando a Ele, Deus ensina-me como devo fazer. Deus tem-me livrado. Outro dia eu dizia a uma colega que tinha cancro,
Foi-lhe diagnosticado cancro, foi operada, não é nada que seja escondido, que ela declarou isso. Está curada. No nome de Jesus Cristo. Ela recebeu pela fé, não foi pela minha fé, foi pela fé dela. Eu falava-lhe de Jesus e um belo dia, quando aquilo aconteceu, eu disse, olha, eu posso, se tu quiseres, eu posso orar por ti. O que é que pode acontecer é tu ficares curada. Vê lá se estás disposta. Ela agarrou-se a mim a chorar, é claro que quero. Só estava um biombo a separar do sítio onde estávamos de uma sala de gente que estava lá do outro lado. Entregou a vida dela a Jesus. Entregou o coração dela a Jesus. E recebeu esta cura maravilhosa. Não foi da noite para o dia. Foi com batalha, foi com conquista, foi com confissão da palavra, foi com dedicação. Deus tem transformado. E eles próprios vão passando palavra. E depois as pessoas que Deus traz ao nosso caminho, não é, Mané? Ao nosso trabalho, com a lagrimita no olho e a gente pega na mão delas. Jesus te ama. Hoje, Montemor tem lá um grupo familiar. Deus está a fazer uma obra maravilhosa. Oração, jejum. Oração, jejum. Convertei-vos. Isto com jejum e com choro e com pranto. Deus, trouxeste-me para aqui. A minha filha era pequenina, tinha 2 anos. Eu não tinha a carta. Eu ia 1h30 mais cedo e ficava à chuva e ao frio. Deus, para que é que tu me trouxeste para aqui? Eu podia ir para a Figueira, tinha lá o marido e o filho também ia para estudar para lá. Para que é que eu vim para aqui desterrada, para trás de coisa nenhuma? E eu não tenho sequer transporte. O que é que tu me trouxeste para aqui? Fazer o quê? Perseguida, açoitada. E Deus lá no coração dele a rir-se. Tem calma. Has de ver coisas grandes e nem has de ficar assim estupefacta. Deus seja louvado por aquilo que Deus está a fazer. Dedicação é pela graça dele. No coração de Deus já estava isso planeado. Só que ele levanta. Ele chama alguns de nós para uma obra específica. Deus já tinha isso no coração dele. Agora fui eu que fui idealizar, que Deus ia fazer. Nada disso. Deus é que tinha já no coração dele. Porque é que ele me chamou? Podia ter chamado outra pessoa. E ele vai chamando. A, B ou C. Separa para algo de extraordinário que ele quer fazer. E coisas maiores estamos para ver. Porque Deus nos ama e porque nós oramos. As coisas não acontecem por acaso. Nós oramos. Nós buscamos Deus. Essa é a nossa missão, a nossa parte. E Ele diz que vem visitar-nos com cânticos de alegria. Transforma o nosso pranto em folguedo. Desata os laços que nos prendiam da tristeza, da dor. E faz coisas maravilhosas. Eu estava aqui agora até domingo. Eu não me cansava. Era capaz ali de me sentar um bocadito ao pé do Ruben, se ele me deixasse, mas depois começava outra vez. Mas os irmãos têm que ir deitar-se, descansar. Eu estou de férias, mas os irmãos não estão. Isto é algo do meu coração. É algo do meu coração. Não sei se algum dos irmãos está a passar por estas situações de querer ver transformação no seu lar, na sua família. Busque Deus. E busque um irmão que esteja mais próximo. Preciso de ajuda. Oras comigo. Juntas a tua fé à minha. Há poder na oração de concordância. O que nós ligamos aqui é ligado lá em cima. O que nós desligamos aqui, soltamos aqui, é solto. Deus compromete-se a assinar a nossa oração por baixo quando são 2 a concordarem. Deus é um Deus de fé. Deus é um Deus de fé. Ele compromete-se em assinar por baixo. Eu estou sempre ao dispor dos irmãos, quando tiverem necessidade, ou de dia ou de noite, a que hora for. Irmã, preciso de oração. Junta a sua fé à minha. Vamos orar. Vamos louvar o Senhor, porque Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Deus abençoe os irmãos. Traga paz, alegria aos vossos corações. Traga felicidade, traga amor. Traga sucesso, traga prosperidade à vossa vida. Que aqueles que se sentem fracos digam: o Senhor é a minha força. De quem me recearei? Aqueles que estão enfermos digam que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Foi isso que Jesus comprou para nós. Aqueles que estão em dificuldade financeira, louvem ao Senhor, porque Ele supre todas as nossas necessidades, além do que nós ousamos imaginar ou pedir. E vamos unir a nossa fé. Este chorar
Os sacerdotes, os intercessores, aqueles que Deus chama de uma forma especial para estarem a interceder pelo povo, chorem diante de Deus, chorem. Porque as pessoas lá fora muitas vezes dizem: onde é que está o teu Deus? Não significa que quando buscamos Deus e o servimos, tudo vai de vento em popa. Há lutas, há dificuldades, mas nós queremos ver a glória de Deus. Nós queremos ver a glória de Deus, não apenas palavras, mas palavras carregadas de poder, de unção, transformação de vidas. Os sacerdotes que Deus tem chamado, chorem diante de Deus, dobrem os joelhos diante de Deus e clamem: Deus, esperamos em Ti. Deus, confiamos em Ti, não é na nossa força, é na força do Teu poder. É no poder da Tua palavra que está impregnada de vida. É na força do Espírito Santo que levantou a Jesus Cristo dentre os mortos e o fez assentar à direita do Pai. Esse mesmo Espírito que vive em cada um de nós. Esse mesmo Espírito que faz a sua morada na igreja, no corpo. É um templo santo que Deus está a edificar para a glória do nome dEle. Somos feitura, a sua obra das suas mãos. Deus abençoe os irmãos. Amém. Nós vamos agora levantar a nossa oferta e louvar a Deus.